Bom dia a todos, meus irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos vocês que nos ouvem, que está aí junto conosco nesta manhã de sábado, uma manhã maravilhosa. Hoje eu estou aqui no meu serviço, quem vos fala, seu amigo, seu irmão Lucas Rocha, e hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você ao seu coração. Uma passagem muito conhecida de muitos, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículo de número 16 em diante. Uma passagem bastante conhecida de todo cristão. João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Jesus Cristo, ele fala através dessa passagem aqui no capítulo de número 3, em uma conversa que ele tem aqui com um homem chamado Nicodemos. Um homem que era governante dos judeus. Ele tinha ali o seu lugar, no mais alto lugar entre os judeus. E ele, escutando e ouvindo falar de Jesus, vendo o que Jesus falava e as suas maravilhas, ele ficou interessado em falar com Jesus. Mas ele não teve coragem de falar abertamente no meio do povo. Então, quando era noite, ele foi até a tenda onde estava Jesus Cristo e começou ali a ter uma conversa com Jesus. E no meio dessa conversa, ele fez alguns questionamentos e Jesus começa a narrar aqui toda aquela situação espiritual, toda uma palavra espiritual, algo que ele compartilhava com os seus. Ele explica para Nicodemos. E uma parte, exatamente no versículo 16, ele começa a narrar sobre ele mesmo, sobre o que Deus fez por amar a humanidade. Deus, ele nos ama tanto que ele deu o seu único filho para que nós não possamos perecer, mas que nós tenhamos a vida eterna. O interessante é que todos os heróis da fé, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e os demais heróis da fé, Ruth, as mulheres também da fé, todas elas têm uma passagem maravilhosa nas coisas de Deus, têm a sua parte na palavra de Deus. Mas nenhum deles, nem Moisés, poderia morrer na cruz
por nós. Porque neles, mesmo sendo pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, profetas do Senhor, todos neles havia corrupção. Por um momento houve pecado, todos eles. Mas Jesus Cristo, não houve pecado algum. Mesmo quando agrediram ele, cuspiram nele, ele não se manifestou. Humilharam ele, ele não se manifestou. Caluniaram ele, ele não se manifestou. Ele ficou sempre firme no propósito dele, que era morrer por mim e por você. Então, esses nossos pecados, esses nossos erros, foram sobre ele ali naquela cruz do Calvário. E Jesus era o único que poderia morrer por mim e por você ali na cruz do Calvário. Porque nele não foi encontrado pecado nenhum, nem erro. Mesmo antes dele ser crucificado, ele foi ali, passou por 2 crivos, ele passou ali por um rei, por acusações, e ele foi inocentado de todas elas. Porque nele não havia erro, não havia pecado. Então só Jesus morreu por mim e morreu por você. Preste bastante atenção nessa palavra nesta manhã. Ninguém mais morreu por você na cruz do Calvário. Só Jesus. Então é só dele a nossa adoração. É só dele o nosso louvor, o nosso amor, a nossa oração. A palavra vem nos falar nesta manhã, hoje. Jesus Cristo nos amou de uma maneira tão sobrenatural. Deus nos amou com um amor tão sobrenatural que ele escolheu dar o seu filho. Jesus escolheu passar por toda essa humilhação, por amor a mim, por amor a você, para que possamos crer nele. E a palavra continua dizendo que ele não veio condenar o mundo, mas sim salvar. Mas a gente tem que crer nele. Qual é o seu propósito nessa terra? O seu propósito é seguir os mandamentos de Deus. O seu propósito é seguir a Jesus Cristo. Quais mandamentos são esses? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você tem feito isso? Você tem amado o seu Deus, colocado ele em primeiro lugar da sua vida? Colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida não é só dizimar os 10% como todo mundo faz. É certo? É certo. Ajudar a obra de Deus precisa de ajuda financeira. Mas não, Deus não precisa. A obra precisa para manter ali a igreja, para que os irmãos possam ir ali, ter uma comunhão entre eles. Mas Deus, ele quer o seu amor, Deus, ele quer a tua intimidade. Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, e ele não só morreu na cruz do Calvário, ele falou que foi ter com o Pai, e ele nos fala que ele é o único que está sentado ao lado do Pai, e além de tudo isso, depois de morrer por mim, depois de morrer por você, ainda ele continua nos ajudando, ele está sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós, ele é o nosso advogado fiel. Quando a gente erra, quando a gente cai, ele vira para o Pai e intercede por nós, tem misericórdia da vida dele, dá mais uma oportunidade para ele. E muitas pessoas não dão valor. Jesus Cristo, ele batalha por nós em guerras espirituais. Jesus Cristo deixou para nós o Espírito Santo dele, para nos consolar, para nos dar ânimo, para nos ajudar. E nesta manhã eu te falo, em que nós temos agradado a Deus. Que você possa ter um dia maravilhoso nessa manhã.
que você venha amar a Deus sobre todas as coisas, que você venha amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque Deus, Ele amou tanto você, que Ele deu o seu único filho, para que você não venha perecer, passar por dificuldade, passar por luta sozinho, não. Para que você crê e não pereça, e que você tenha uma vida eterna ao lado do Pai. Porque nós estamos aqui só de passagem. Há um lugar separado para mim e para você. E quando estivermos face a face com o Senhor, como vamos falar? Senhor, valeu a pena. O Senhor morreu por mim ali na cruz do Calvário, e eu honrei o seu nome, valeu a pena. Eu fiz a tua obra, eu amei o meu próximo. Que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida, que você venha ter um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso com a sua família, porque Deus é com você, meu irmão. Deus é com a sua vida. Tenha certeza que Ele quer te usar, Ele quer te abençoar. Fique com essa palavra, que Deus possa falar mais e mais ao seu coração. Deus abençoe meu irmão, meu amigo, Murilo Pierre, que Deus possa abençoar grandemente sua vida, Murilo. Um abraço a todos aí que nos acompanharam. Fica com Deus. Forte abraço do seu amigo, do seu irmão Lucas Rocha. Um abraço. Fica com Deus, meu irmão.